Você é energia negativa. Caso ninguém te avisou, eu vim aqui te avisar, seu filho da puta. Oi, gente, sejam bem-vindos aqui ao canal do Causões. Espero que vocês estejam otimamente bem. Aqui vamos para mais um vídeo diário dentro deste canal, a partir das 6 horas da noite, tá certo? 6 horas da noite a gente sempre traz vídeo novo dentro deste canal, então aqui ó, ative as notificações também, se inscrevam para vocês serem avisados quando tem conteúdo novo, bebê. Então é isso aí, é isso aí, é isso aí. Vamos agora falar sobre questões de espiritualidade. Vamos falar sobre espiritualidade. Como vocês sabem, o meu trabalho, né? Eu trabalho sendo cartomante, né? Então trabalho diretamente com questões espirituais. E aí o que acontece? Calma aí, quer saber? Eu vou antes de gravar esse vídeo, eu não quero ficar aqui sentado, né? Eu não quero ficar sentado nessa cadeira não, porque eu tô com dor nas costas, porque eu tava trabalhando agora, então eu vou sentar ali na sala. Então agora vocês vão me ver aqui na sala. Inclusive era aqui meu altar de bruxaria, enfim. Mas agora vamos conversar sobre esse assunto. Eu adoro fazer os meus vídeos, porque assim eu posso gravar em tudo que é canto, que não importa o lugar. O importante é que vocês tenham um vídeo novo, independente de que seja. Então deixa eu apoiar aqui. Vamos falar hoje, vamos conversar sobre pessoas que possuem ali a questão da sua energia negativa, bebê. Pois é, então vamos lá. Energia negativa é uma coisa que, durante muito tempo ali da internet, muitas pessoas chegaram a gravar conteúdos falando sobre, né, que mas é que você deve usar essa erva para poder afastar as energias negativas da sua casa, que você deve fazer isso, que você deve fazer aquilo para poder enfim, né, fazer as proteções e tudo mais. Isso é uma coisa que eu acredito sim, né, porque assim, não sei se vocês sabem, mas o nosso país o nosso país é um país que é indígena, né? Aqui, no caso, a gente tem a nossa cultura indígena. Então, antes de vir ali a questão da colonização, existiam os povos, existiam ali as pessoas e tudo mais. Então, assim, acredito que é uma coisa que deveria ser de conhecimento comum. Então, assim, as práticas indígenas tinham muito a questão de você estar utilizando ervas, ou seja, uma combinação de ervas, de você estar utilizando ali, né, os conhecimentos xamânicos. Porém é o seguinte, quando a gente fala sobre xamanismo, tem um certo porém. Nem todo indígena pratica xamanismo, tá? Só para poder deixar claro. Tem alguns indígenas que são adeptos da prática de xamanismo. Só que xamanismo você vai ver em uma grande escala, principalmente lá na América Latina, no caso em lugares como Peru, Bolívia, enfim, e Colômbia. Porque lá tem mais a prática de xamanismo do que aqui necessariamente no Brasil, apesar de que nós somos um país grande, enfim. Porém, nem todo indígena é xamã, só para poder, enfim. Mas vamos lá. Muitas dessas pessoas, elas acham que ficar entupindo a casa de erva, fazendo incenso, fazendo incensário, fazendo isso ou aquilo, vai trazer a proteção que ela precisa. E muitas vezes, quem não está se protegendo é você. Sabe por quê? Do que adianta você ser o tipo de pessoa que fica falando como se todo mundo tivesse inveja de você, sendo que assim, vamos parar para poder analisar. Por que alguém teria inveja de você? Porque alguém necessariamente teria inveja daquilo que você tem. Não pelo fato para poder desmerecer as suas conquistas que você teve nessa vida, mas é questão de você ser uma pessoa racional. Porque, por exemplo, eu vejo que tem gente que encerra amizade por conta de que, tava me invejando, que não sei o quê. Você realmente acha que a pessoa inveja a sua vida? Analisa sobre o que você conquistou na vida. Você realmente acha que você seria motivo de inveja para alguém? Entende? Então, assim, às vezes a gente tem que se colocar na nossa própria insignificância. Porque muitas vezes a gente fica metendo espiritualidade onde não tem. A espiritualidade é uma coisa importante e deve ser tratada com responsabilidade. Porém, você ficar nessa paranoia espiritual, de achar que tudo é obsessor, de achar que tudo é um espírito negativo, de achar que tudo, enfim, é uma coisa negativa, então vai ficar ruim para você, colega. Porque você vai achar que tudo é como se fosse obra do inimigo para poder acabar com a sua vida. Muitas vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida, sabe por quê?
por conta de atitudes ruins que a gente teve. Causa e consequência. Simples assim. Uma lei básica da vida. Causa e consequência. E isso necessariamente seria como se fosse o diabo ou Satanás querendo perseguir você? Porque assim, me desculpa, mas os cristãos, eles falam tanto sobre Satanás ser uma pessoa tão inteligente, e eles realmente acham que ele, necessariamente falando, ele vai estar perseguindo você? Não, ele vai esperar a sua. Assim, dentro de conceitos cristãos, como é que ele agiria? Primeiramente, ele iria colocar mentiras, ele iria colocar dúvidas, ele iria fazer você se questionar de você mesmo. Entendeu? Agir na sua incerteza, fazer você se questionar de todo mundo e de quem você ama. Isso é causar paranoia, você germinar a semente do caos. Entendeu? Então, o problema que acontece, sinceramente falando, é vocês acabarem achando que tudo, necessariamente falando, é uma grande movimentação espiritual. Parem de ficar achando que como se todo mundo estivesse fazendo macumba para poder querer acabar com você. Não. Cada um tá vivendo a sua vida, cada um tá vivendo a maneira da vida como pode. Entendeu? Tá todo mundo vivendo as suas batalhas e você achando que tem alguém planejando alguma coisa contra você. E outra, pode sim existir. Pode sim existir. Porém, nem tudo se trata sobre isso. E talvez seja necessário que você consiga compreender isso antes que você possa tomar atitudes impulsivas. Imagina só você sendo uma pessoa que mexe com feitiçaria, né? E aí você acaba achando que alguém que algum amigo seu está fazendo uma coisa contra você. Aí vai lá e você faz um feitiço e você bota o nome da pessoa no rabo do sapo, entendeu? E a pessoa não fez nada contigo. E você descobre isso depois. Ou seja, até mesmo para quem mexe com magia e quem faz feitiçaria, é necessário poder entender se realmente a pessoa está fazendo alguma coisa contra você. Ou se você se acha protagonista, de achar que a pessoa perderia o tempo dela para poder querer botar você na cova. E sinceramente falando, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem muita gente filha da puta que eu poderia ter botado feitiço. Sabe por que eu não fiz? Porque eu sou uma pessoa justa naquilo que eu me proponho a poder fazer. Poderia meter um feitiço no rabo da pessoa e botar o cu dela pra poder ferver? Poderia mesmo. Entendeu? Botar o nome dela no fogo. Poder botar ali com enxofre. Poderia. Mas sabe o que acontece? Uma das coisas mais deliciosas é deixar o tempo ser o tempo, entendeu? Deixa o tempo cuidar das coisas. Porque você vai, porque a maneira como eu é uma coisa que eu particularmente acredito, mas uma das melhores maneiras e a maneira mais satisfatória de você poder vencer na vida é ficando calado. Porque o que acontece? Não bloqueie a pessoa, não fique assim, ai, fique brigando com ela, apenas fique na sua. Deixe a pessoa observar que mesmo ela tentando derrubar você, ela não vai conseguir derrubar você. E na verdade, você vai conseguir estar do mesmo jeito. Sua energia não demonstra nenhum tipo de diferença. Você continua o mesmo. Sempre continue sendo o mesmo. E isso é satisfatório. Satisfatório, porque a pessoa consegue ver na prática que a sua vida continua sendo a mesma, que a vida dela não parou por conta de que fez alguma coisa contra você. Então, na verdade, isso não mexe com você, mas mexe na pessoa, porque atua no ego dela, entendeu? No próprio ego dela de querer ver a sua queda. E ela não vai conseguir ver a sua queda. Então é satisfatório deixar as pessoas frustradas, exatamente com aquilo que eu passei na minha vida. Eu vindo aqui para um lugar como esse, com as pessoas falando que eu passaria fome aqui, que a minha mãe desistiria de mim, que eu era uma pessoa insuportável, que eu era isso, que eu era aquilo por conta da minha sexualidade, e olha só onde eu estou. Trabalhando no que eu gosto, sendo uma pessoa autônoma, e ainda por cima, daqui a pouco conseguindo minha própria estabilidade para poder morar em outro lugar. Então olha aí, ó, que delícia, que maravilhoso, é ótimo e é excelente vencer na vida. Então é isso que eu tenho para poder falar, bebê. Uma das coisas que eu acho muito engraçado, né, é quando as pessoas elas utilizam, né, assim, nada contra, né? Mas uma das coisas que eu acho mais engraçado é quando pessoas do seu passado, elas utilizam outras pessoas para poder tentar atingir você. Tipo assim, elas acabam, né, tipo assim, usando
outras pessoas como se fosse a peça daquilo que ela precisa do processo dela para poder tentar atingir você. Entendeu? Porque ela percebe que, se caso ela falar da sua estabilidade, da maneira como você vive sua vida, não vai afetar você, porque você está seguro de si. Mas ela precisa necessariamente utilizar a imagem de uma pessoa que não tem nada a ver com essa situação, uma pessoa que é literalmente inocente. E ela utiliza esses tipos de artimanhas. Porque gente ruim é ruim, entendeu? E deixa eu falar uma coisa. Quando você fala que a pessoa ruim é uma pessoa ruim, ela vai achar que é mentira. Porque ela vai inventar argumentos de que ela é uma pessoa boa, de que não, mas eu não sou tão ruim assim. Você é ruim sim. Às vezes, é muito mais humilde você reconhecer que você é uma pessoa péssima. Eu não sou o tipo de pessoa, e eu não sou o tipo de youtuber que fica fazendo videozinho para tentar falar assim, mas é porque você não é uma pessoa ruim, que você muitas vezes não, muitas vezes você é mesmo. Você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa sem caráter. Você é uma pessoa que é do tipo que não liga com as consequências das suas próprias atitudes. Você é uma pessoa inconsequente. E ainda por cima, incompetente. Porque imagina só cogitar fazer feitiço pra mim e não ter dado certo, lindo. Pois é, né? Porque eu não sou de mandar indireta, eu sou de mandar direta. Que delícia. Então é isso que eu tenho pra poder falar, tá? Tenta na próxima, lindo. Porque esse pessoal acha que pode estar mexendo na energia de quem mexe com a energia. É isso que eu acho mais engraçado, né? Você tá querendo ensinar padre a poder rezar, bebê? Que pena. Então talvez a energia negativa seja você. Então muitas vezes... Você sabe por quê? Sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, uma das coisas do meu trabalho são a questão de fechar trabalhos de magia. E aí o que acontece? Desses trabalhos de magia, existe um trabalho muito bom, que ele se chama abertura de caminhos. E sabe o que acontece? A abertura de caminhos é como se estivesse destravando tudo que está travado na sua vida. Ou seja, sabe aquilo que está travado? Questão de emprego, relacionamento, família, tudo. Tudo que está travado vai ser destravado. E sabe o que acontece? Muitas vezes, quando você faz um feitiço como esse, você pode sair da sua casa, você pode terminar o seu relacionamento, você pode sair da onde você estava, você pode deixar de falar com seus amigos. Abertura de caminhos. Sabe por quê? Porque a abertura de caminhos, ela basicamente tira tudo aquilo que não serve para você. Ou seja, se você estiver em um lugar ruim, você vai sair dali para que você tenha espaço para você conseguir construir seu próprio lugar. Se você tiver um círculo de amigos ruim, você vai sair daquele círculo. Você vai se afastar de todo mundo, porque não te serve. Entendeu? E isso é uma coisa que eu percebi. Na vida, é uma coisa que faz muito sentido comigo. Eu não consigo ficar em coisas que não fazem sentido comigo. Eu só consigo me conectar com coisas que realmente sejam verdadeiras, que eu sinta ali uma verdade. Se não for verdadeiro, não me serve. Então talvez seja por isso que eu sou uma pessoa que adora encerrar ciclos. Encerrar ciclos com coisas que eu nem chego a gostar. Então por isso sim que eu sou uma pessoa que gosta de me posicionar quando eu não gosto de alguma coisa. Entendeu? Porque eu sei que aquilo não me serve. E eu sei que futuramente eu vou ter que tomar uma decisão ainda mais drástica. Entendeu? Então é isso que eu acho sobre termos espirituais, sobre energias, feitiços e sobre pessoas filhas da puta. Tá bom? Então é isso que eu tenho pra poder falar.